Dizem que há lugares que guardam pessoas. Para mim, era aquele café. Mesmo canto, mesmo copo de café preto sem açúcar, sem distrações, era o meu refúgio quando o resto da vida fazia barulho demais. Foi ali que a vi pela primeira vez. Hannah ria alto, com aquele tipo de energia que obriga o mundo a olhar. Entrava sempre acompanhada de amigos, colegas, desconhecidos que pareciam íntimos por uma tarde. E eu observava à distância, como quem reconhece um padrão no caos. Até ao dia em que ela veio sozinha, um portátil aberto, um café já frio e um olhar perdido entre as letras. Não sei o que me fez levantar naquele instante. Talvez o tédio, talvez a curiosidade, ou talvez o cansaço de ver a vida passar sempre do mesmo lado da mesa. Falei-lhe com uma piada simples. Aposto que o barista já sabe o teu pedido antes de abrires a boca. Ela riu, não o riso educado que se dá por cortesia, mas um riso verdadeiro, cheio, quase inocente. A conversa fluiu fácil. Falamos de trabalho, das viagens que nunca acontecem, das relações que começam como fogo e acabam em cinzas frias. No final, perguntai. Jantar este fim de semana? Ela disse sim sem hesitar, sem drama. E naquele momento, pensei, talvez o acaso saiba o que faz. O jantar correu melhor do que eu esperava. O restaurante era pequeno, a luz amarela, o cheiro a gengibre e manjericão. Ela relaxou, deixou o telemóvel de lado e por algumas horas o mundo parecia caber naquela mesa. Eu não tentei impressionar, só estive ali, inteiro. E ela pareceu gostar disso. Mas à saída, junto ao carro, o tom mudou. Hannah olhou para o chão, jogou o cabelo para trás e disse com uma calma cirúrgica: Eu não estou pronta para namorar agora. Estou na minha fase sem amarras, percebes? Demorei alguns segundos a responder. Porque sim, eu percebia, mas não queria. Havia algo na forma como ela dizia fase que soava a desculpa com prazo indefinido. Sorri apenas. Desejei-lhe sorte. E fui embora. Sem raiva, sem teatro. Mas por dentro, algo fechou devagar, como uma porta que ninguém se dá ao trabalho de trancar, porque sabe que ninguém vai voltar a entrar. Aquele foi o último dia em que falei com ela. Durante um tempo, pensei que tinha perdido algo raro. Mas com o tempo percebi. Às vezes, o que perdemos é apenas a ilusão de que estávamos a começar algo. E foi aí, nesse silêncio, que aprendi a construir sem esperar. Porque enquanto alguns brincam com o fogo, outros aprendem a erguer paredes contra o frio. Nos meses seguintes, o café continuou o mesmo. O que mudou fui eu. Depois daquela noite, o mundo continuou igual, só eu é que deixei de o ver da mesma forma. Voltei ao mesmo café, à mesma mesa, ao mesmo copo preto. Mas já não procurava rostos. Procurava direção. Hannah desapareceu da minha rotina como um perfume que se dissipa no ar. Durante semanas, eu ainda esperava vê-la entrar. Até perceber que a espera também é uma forma de prisão silenciosa, disfarçada de esperança. Então, fiz o que sempre faço quando algo dói. Transformei em movimento. Trabalhei mais. Fiz horas que ninguém pediu. Fui promovido. E, pela primeira vez, a solidão começou a ter propósito. Mas crescer não é só subir degraus, é aprender a cair sem ruir. Um dia, num projeto importante, o meu nome foi retirado da apresentação final. Um colega, mais novo, mais popular como chefe, levou o crédito. Eu podia ter reagido. Mas apenas olhei para o ecrã vazio e pensei: que adianta lutar por reconhecimento de quem nunca te viu inteiro? Nessa noite, saí do escritório sem despedidas. Peguei no carro e conduzi até a Serra da Arrábida. O céu estava pesado e o mar negro. Sentei-me numa rocha e fiquei ali, a ouvir o som das ondas a bater nas falésias. Frio, vento, silêncio e uma certeza. Há dores que não se curam, constroem-se. Foi ali que percebi que tudo o que eu pensava ter perdido com a Hannah não era amor. Era projeção. Era a necessidade de provar que também eu podia ser escolhido.
Mas a vida não recompensa quem implora. Recompensa quem constrói, mesmo quando ninguém vê. Nos meses seguintes, comecei a levantar pesos. Primeiro para esquecer, depois para suportar. O corpo mudou. A mente também. A cada repetição, a cada dor no músculo, eu deixava para trás uma parte do homem que esperava a aprovação. No café, o barista já sabia café preto, como sempre. Ei, eu sorria. Sim, como sempre. Mas por dentro, o sabor já era outro. Meio amargo, meio maduro. Como quem entende que crescer não é encontrar alguém, é tornar-se alguém que já não precisa ser encontrado. Às vezes, olho esses grupos e penso, eles ainda acreditam que o tempo é infinito. This present of daring the knower of mine is less. Invite him to be rever of might. Mas o tempo não espera ninguém, nem quem brinca, nem quem constrói. E enquanto uns correm atrás de distrações, eu aprendi a ficar, a suportar o silêncio, a amar a calma, a reconhecer o valor de estar inteiro, mesmo sozinho. Foi assim que percebi. A verdadeira maturidade não chega quando o amor aparece. Chega quando ele deixa de ser necessidade. Mas enquanto eu construía o meu mundo, do outro lado da cidade, alguém começava a desmontar o dela. The Simony in Remembrance to Be. 2017. We Can Say Saying. Naquela noite, quando disse ao Mason que não estava pronta, acreditai nisso. Tinha 25 anos, um novo emprego, uma vida a girar rápido demais para caber num par de mãos. Todos à minha volta diziam o mesmo. Aproveita, Hannah. Agora é o teu tempo. Eu acreditei. Confundi liberdade com leveza. Pensei que viver sem amarras era sinônimo de felicidade. As primeiras semanas foram eufóricas, bares no bairro alto, gargalhadas até de manhã, caras novas, nomes que eu esquecia antes do amanhecer. Sentia-me desejada, viva, inteira, por algumas horas. Mas no silêncio de cada manhã, o espelho devolvia-me uma estranha. Maquilhagem borrada, olhar vazio e um perfume que já não era meu. Comecei a chamar isso de experiências. Cada homem era uma história curta que eu contava a mim mesma para fingir que estava a aprender alguma coisa. Mas quanto mais histórias eu acumulava, menos eu me reconhecia nelas. Aos 27, as mensagens começaram a mudar. Já não eram convites para jantar, mas para passar lá em casa. Os olhares deixaram de ser curiosos, tornaram-se avaliadores. E eu já não sabia se queria ser escolhida ou apenas notada. Um sábado, estava pronta para o meu aniversário. Tinha escolhido um vestido novo, reservado um rooftop. E, uma hora antes, recebi a mensagem. Desculpa, Han. O Miguel convidou-me para um fim de semana. Fica para a próxima, sim? A minha melhor amiga. A que me dizia sempre para não me prender a ninguém. Sorry. Apaguei a mensagem. E fui sozinha. Porque é isso que a liberdade te ensina a sorrir mesmo quando parte de ti quer desaparecer. Naquela noite, entre risos falsos e música alta, percebi que ninguém estava realmente presente. Todos nós fugíamos de alguma coisa. Da solidão, do passado, de nós mesmos. Foi aí que pensei no Mason pela primeira vez em muito tempo. Perguntei-me se ele ainda ia ao mesmo café, se ainda pedia o mesmo café preto sem açúcar. E, pela primeira vez, o silêncio fez mais barulho do que a festa. Nos dias seguintes, a curiosidade virou hábito. Abri o Instagram, procurei o perfil dele. Privado. Claro. Mas encontrei o LinkedIn e lá estava ele, promovido, sereno, sólido, enquanto eu continuava a girar no mesmo lugar. E foi nesse instante que entendi. A minha fase sem amarras não era liberdade, era fuga. Era medo de me comprometer com alguém e comigo mesma. A liberdade, quando não tem destino, cansa. Eu estava exausta. Foi então que decidi voltar à origem, ao mesmo café, onde o destino esperava, para me fazer pagar o preço da minha curiosidade. 3 anos. 3 anos até o destino me pôr de novo frente a frente com o que deixei escapar. Entrei no café sem plano, ou talvez como um disfarçado. O mesmo cheiro a grãos torrados, a mesma mesa perto da janela, e ele,
Mason, mais forte, mais calmo, com aquele tipo de presença que não precisa de se afirmar. Tinha o olhar de quem já não espera nada de ninguém. Pedi o meu café. Tentei parecer distraída, mas o coração batia como se quisesse ser notado. Ele não levantou os olhos, leu qualquer coisa no telemóvel, bebeu o último gole e saiu. Sem me ver, sem me procurar. Voltei no dia seguinte e no outro. Durante semanas, até o acaso finalmente alinhar o tempo. Desta vez, ele olhou. Não com surpresa, mas com reconhecimento distante, como quem observa um quadro antigo num museu. Bonito, mas sem apego. Sorry. Aproximei-me. Ele pousou o telemóvel. Educado. Nada mais. Podemos apanhar um jantar qualquer dia destes? Arrisquei. O silêncio dele pesou mais do que qualquer resposta. Depois, falou devagar, sem raiva. Então? Acabou a tua fase sem amarras? Ri nervosa. Acabou, sim. You era tola, Mason. Mudei. Ele observou-me longamente como quem mede a verdade em milímetros. E perguntou, sereno, quase curioso. Diz-me uma coisa. Qual é o meu número na fila? Demorei a entender. Depois entendi. E desejei não ter entendido. O café arrefeceu. A garganta fechou. Não consegui responder, porque todas as respostas eram vergonhosamente verdadeiras. Ele levantou-se, colocou algumas moedas sobre o pires e disse apenas: algumas portas não se voltam a abrir. Saiu, sem olhar para trás. Tal como há 3 anos. Fiquei sentada, imóvel, a ver o reflexo da minha própria cara no vidro. E pela primeira vez não reconheci a mulher que via, nem a liberdade que tanto defendi, nem o orgulho que me restava. Apenas um eco, o som seco de uma oportunidade que morre pela segunda vez. Ele saiu, e eu fiquei com uma pergunta dele presa na cabeça, e o peso de todas as respostas que nunca dei. Ele saiu há 5 minutos, mas o silêncio ainda pesa no ar. Não é o tipo de silêncio que se ouve. É o que se sente aquele que te aperta o peito, como se cada batida do coração fosse um lembrete do que já não volta. A pergunta dele ecoa. Qual é o meu número na fila? Fria, simples, irreversível. Olho para o pires vazio. As moedas que ele deixou ainda estão lá pequenas, metálicas, brilhantes demais para um lugar tão cinzento. O café está frio. Como eu, tento pensar numa resposta, mas o cérebro congela no mesmo ponto. Quantos? Quantos rostos, quantas conversas, quantas noites que começaram como distração e acabaram em vazio. E o pior é que não consigo distinguir nenhum. Durante 3 anos, chamei a isso liberdade. Mas agora percebo, eu não era livre. Era perdida. E cada não que dei ao amor foi apenas medo disfarçado de independência. Levanto-me devagar. As pernas tremem. Saio do café sem olhar para ninguém. A rua parece mais fria, o mundo mais grande, ou talvez seja só a ausência dele que torna tudo menor. 40 minutos até casa. Caminho no automático, com o telefone a vibrar na mala. E a Jess. Nova abertura hoje. Bora, Han. Vais adorar. Apago a mensagem. Não porque estou zangada, mas porque, pela primeira vez, já não quero fingir. Chego ao apartamento. Tiro os sapatos. Sento-me no escuro. O silêncio aqui é diferente, não dói. Só mostra o que sobrou. Abro o Instagram. Vejo as fotos antigas, sorrisos, copos, festas, frases sobre viver o momento. Tudo parece uma encenação que esqueci de desmontar. Depois, encontro o perfil do Mason outra vez. Fechado, como deve ser. Fechado para o passado. Fechado para mim. Abro os contatos do telemóvel. Apago nomes. 1 a 1. Números sem rosto, lembranças sem alma. E quando o ecrã fica vazio, sinto uma calma estranha. Como se finalmente o barulho dentro de mim tivesse parado. Percebo que crescer não é encontrar o certo. É ter coragem de parar de repetir o errado. Na manhã seguinte, acordei diferente. Porque às vezes é preciso perder tudo o que era barulho, para ouvir
Enfim, a verdade. Dizem que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo não cura, ensina. E às vezes, ensina tarde-demais. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim tinha mudado. Não no corpo, nem na rotina, mas na forma como olhava para mim mesma. Durante anos, culpei os outros pelas minhas escolhas. Hoje percebo. Fui eu quem deixou as portas abertas, esperando que alguém entrasse para me salvar. Do outro lado da cidade, talvez ele estivesse a fazer o mesmo café preto de sempre. Tranquilo, inteiro, sem pressa. E pela primeira vez, não senti inveja disso, senti respeito. Porque o amor que ele procurava, ele encontrou em si mesmo. E eu, que fugi desse amor, precisei perder tudo para entender o que ele já sabia. Aprendi que não há vitória em ser desejado. A vitória está em não precisar ser desejado para saber o próprio valor. Aprendi que liberdade sem propósito é só barulho. E que solidão escolhida dói menos do que companhia errada. As nossas histórias não acabaram mal, acabaram quando tinham de acabar. Ele seguiu não por raiva, mas por respeito próprio. Eu fiquei não por castigo, mas por lição. Talvez um dia nos cruzemos outra vez, num outro tempo, noutra versão. E talvez então já não doa. Mas, hoje aceito que algumas portas fecham sozinhas e está tudo bem. Porque se o amor é um caminho, há quem o percorra cedo demais, e há quem só aprenda a caminhar depois de tropeçar nas próprias escolhas. No fim, o que fica não é o arrependimento, é a clareza. A de saber que o tempo não apaga, mas mostra quem realmente estava pronto para ficar. Algumas portas não precisam ser trancadas. Elas fecham quando finalmente aprendemos a sair.